Boa noite a todos. Que bom, irmãos, que alegria nós temos no coração em poder comemorar 30 anos de primeiro. Louvado seja Deus por tudo, pelas bênçãos que Ele tem derramado nesta igreja, pela graça, pela misericórdia, e por que não dizer, por seu grande amor por nós. E que nessa noite nós possamos nos alegrar no Senhor, bendizer o seu santo nome. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quero convidar você a fechar os seus olhos, para que todos nós possamos fazer uma oração, pedindo a bênção do nosso Deus para esse momento. Pai de amor e de imensa bondade, nós te louvamos, Deus, e te somos gratos por tudo que o Senhor tem feito nesta igreja. Desde o primeiro dia, Senhor, até este momento, a tua mão poderosa, Senhor, esteve conosco, segurando, Senhor, em nossas mãos, como também, ó Deus, carregando esta igreja em teus braços. Por isso, Pai, o nosso coração se enche de alegria, Senhor. Muito obrigado. E tudo que for feito aqui, Senhor, será feito para a tua glória e para o teu louvor. Bendito seja o teu santo nome, ó Pai. Assim oramos, gratos a Ti, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Quero convidar as crianças para que possam ocupar aqui no palco. Vamos ouvir a cantando ao Senhor. Meus queridos, uma boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu quero trazer uma bem breve reflexão com vocês, contida na Palavra de Deus. Peço que quem dispõe aí, celular, Bíblia, abra comigo a Escritura no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Eu leio com vocês os versos 3 e 4 apenas, para que seja uma partida para a nossa reflexão sobre o tema Natal. Ok? 1 Coríntios, capítulo 15, versos 3 e 4, assim diz a Palavra de Deus. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém. Vamos orar. Pai querido e amado, nós te louvamos, te agradecemos por tua imensa graça. Pedimos que agora o Senhor alcance no nosso coração uma rápida mensagem que nos lembre, ó Deus, da tua obra em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, no nome dele. Amém. Amém. Natal, advento, chegada. Alguns pensam que ao tratarmos de nascimento de Jesus, celebrando um dia específico, apenas estamos comemorando uma chegada ordinária de um bebê que acabou virando um grande homem, uma pessoa que deveria ter seu exemplo seguido. De fato, meus queridos, na manjedoura lá estava repousando um pequeno pobrezinho de Davi. A verdade, porém, é que naquele instante Deus estava colocando o mundo de cabeça para baixo, transformando a realidade ao inaugurar o seu reino nesta data simbólica e não literal. Nós festejamos isso. O aniversário dele, o aniversário de Jesus, o seu dia em que pela primeira vez Deus, sendo carne, abriu os olhos como um bebê para contemplar a criação dele mesmo. Sim, Jesus, o menino que chorou, o menino que trouxe esperança para um mundo perdido no lamaçal do pecado. Havia esperança naquela manjedoura. E essa esperança envolta naquele acontecimento se deu, porque de fato não era uma chegada ordinária de um bebê que virou um grande. Celebrar o Natal, meus queridos, comecem a lembrar que Deus é fiel às promessas que Ele faz. Pois há 700 anos Ele havia predito, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está em seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Celebrar o Natal é prostrar-se diante do advento de um rei, do rei, o rei do universo, que criou todas as coisas, que preserva tudo com a palavra do seu poder. Os Escrituras nos diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo que se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Meus amados, Deus se encarnou. Rei se fez servo. Celebrar o Natal, no entanto, vai muito além de pensar apenas em nascimento, porque Deus nasceu para morrer. Rei condescendeu para se sacrificar. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Sim, Deus menino, aquele que cresceu em graça e estatura. Deus menino, crescido, ele que obedeceu em todas as circunstâncias, obediência até morte, e como sabemos, morte excruciante. Celebrar o Natal traz à memória, queridos irmãos, o fato de que a ira divina foi derramada sobre Cristo com caráter eficaz, definitivo, substitutivo, o Deus pelos homens, o Rei pelos servos, o justo pelos injustos, e morreu por nós. Mas aí, esse não é o fim da história. Celebrar o Natal também evoca em nosso interior anseio santo pelo porvir, porque se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis dentre os homens. É por isso que, assistidos pelo Espírito Santo, nos alegra o coração em saber que Ele foi entregue por causa das nossas transgressões. Ele também ressuscitou para a nossa justificação. Na tumba Ele não ficou. A sepultura não o conteve em glória, em poder. O Rei divinal, Criador e sustentador de todas as coisas, triunfou. Ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que respondemos com Tomé: Senhor meu e Deus meu. Celebrar o Natal, porém, não para por aí. Pois o Rei divinal, ressurreto em glória, subiu aos céus e está assentado no trono que é seu por direito, reinando soberanamente e preparando morada para todos os seus fiéis escudeiros. No Natal a gente se lembra do Deus que ascendeu aos ares, o Deus que subiu aos céus. Naturalmente olhamos para cima, como os discípulos, perguntando: e agora? Somos abastecidos com graça. Varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo como vocês o viram subir. Todos os povos, todas as línguas, todas as nações testemunharão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. O Rei divinal, que é justo juiz. Em breve o Rei retornará para terminar a transformação iniciada. O reino não mais será já e ainda, será pleno, será estabelecido com perfeição, completude. O mundo em Cristo Jesus, com seu eterno poder, será renascido, nascerá de novo, renatal, para que enfim possamos viver perante o nosso Deus
o nosso Rei sem pecado, sem choro, sem mazelas deste mundo. Promessa, encarnação, vida obediente, morte, ressurreição, ascensão, segunda vinda. Natal celebra tudo isso, porque é o plano do Deus revelado, a glória divina alumiando a escuridão de um mundo perdido em trevas, quando o portal da eternidade foi aberto, e assim continua acessível para todo aquele que crê. Jesus é o Cristo, Filho de Deus, Filho de Davi, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, a pedra de esquina angular, Deus Emanuel, todo-poderoso, profeta e sacerdote para sempre, autor e consumador da nossa salvação, caminho, verdade, vida. Jesus, o bom pastor que dá a vida às suas ovelhas. Nós celebramos o nosso Senhor e Salvador, a razão da nossa vida em sua obra completa, cantando, ouvindo, orando, porque Ele merece. Glórias sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador, Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai querido e amado, estamos diante de Ti com o coração cheio de gratidão, porque fomos contemplados com Teu amor, com a Tua graça, que nos alcançou em Cristo Jesus, nos retirando, ó Deus, dos nossos pecados, da condenação e da influência satânica sobre a nossa vida. Nós te agradecemos porque em Cristo há esperança, em Cristo há vida e vida em abundância, que começa agora. A desfrute, a satisfação plena, porque sabemos que sem o Senhor nossa vida não tem sentido. Queremos, portanto, devotar a Ti, ó Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor. O Senhor merece cada respiração que sai da nossa vida. Sejas, portanto, adorado. Essa é a nossa oração. É no Teu nome, Senhor Jesus, que oramos. Amém. Quando o astronauta Neil Armstrong tornou-se o primeiro homem a pisar na Lua, o presidente norte-americano Richard Nixon, em uma cerimônia na Casa Branca, declarou cheio de soberba: "Este é o dia mais importante da história da humanidade, o dia em que o homem pôs os pés na Lua." E então Billy Graham, grande evangelista do século XX, teve uma oportunidade de falar naquela cerimônia. E ao tomar o microfone, ele disse: "O maior dia da história da humanidade não é o dia em que o homem pôs os pés na Lua, mas o dia em que Deus pôs os pés na terra." 900 anos antes de Cristo, Salomão se questionou: pode Deus pisar na terra?
Muitos não acreditam que a morte do Salvador é capaz de tirar os pecados do mundo. Não acreditam que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ou não acreditam que Ele foi capaz de realizar muitos milagres. Mas o grande mistério da fé cristã não está na sexta-feira da paixão e nem no domingo de Páscoa, mas na noite de Natal. Still
nossos olhos viram a salvação. Ocorreu o mistério dos mistérios, o maior de todos os milagres. O eterno Filho de Deus tomou sobre si a nossa humanidade. Ele pôde então repetir as palavras antigas das Escrituras. Aqui estou, no teu livro está escrito ao meu respeito. Era aquele
trago-lhes boas novas de grande alegria. O mensageiro celeste anunciou esta boa nova, e os ouvintes eram nada mais que simples pastores que haveriam de espalhar a notícia. Aquele esperado nos céus e na terra chegou, nos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor.
Na noite de Natal, Deus se encontra com o homem. E qual é o lugar do encontro? O lugar é uma pessoa. Seu Filho, Jesus, o Verbo eterno que tabernaculou entre nós. Deus está no meio dos homens. E Ele é a imagem inconfundível do Deus invisível. Yeah.
e lhe porá o nome de Jesus. Com essas palavras, o anjo anuncia o nome que será dado ao Salvador, nome que significa Deus que salva. Em plena noite, a luz se acendeu. Como afirma o pastor Tim Keller, Jesus é uma luz para nós, quando todas as outras luzes se apagam.
Irmãos queridos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre nós. Amém. Nós vamos terminar em breve, mas antes disso eu queria ler um texto da Palavra de Deus para vocês e convidá-los a atender a voz de Deus, que se acha no Salmo número 105. Vou ler só os 6 primeiros versos e deixar uma palavra para todos nós. O salmista escreveu: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no santo nome dele. Alegrem-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus milagres. Vocês, descendentes de Abraão, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos. O Salmo número 105 tem por ocasião o retorno da Arca da Aliança. Por 40 anos, durante o reinado de Saul, o símbolo máximo da presença de Deus esteve esquecido, estava escondido. No entanto, quando Davi subiu ao trono, foi reconhecido por todo Israel como seu rei. Uma de suas primeiras medidas foi achar e trazer a arca outra vez para o centro de seu governo. E com esse movimento ele estava dizendo a todos que durante o seu reinado Deus seria prioridade. E quando finalmente a arca voltou, Davi pediu que Asaf conduzisse a congregação em cânticos de louvor. Um deles foi este salmo, o Salmo de número 105. É um salmo que retrata a história dos feitos de Deus, de Abraão ao êxodo de Israel. Nos versos primeiros, nós temos um convite que se repete várias vezes. No verso 1, o salmista nos chama a agradecer. Deem graças ao Senhor e tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. No verso 2, o salmista nos chama a cantar. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele e falem de todas as suas maravilhas. No verso 5, ele nos chama a lembrar. Lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus irmãos. Foi o que fizemos nesta noite, e é o que eu quero convidar a você a fazer durante os últimos dias deste ano. Que você se lembre dos feitos do Senhor, que você cante as maravilhas do Senhor, que você conte aos seus familiares e amigos sobre todos os feitos que Ele fez. Sim, eu estou pensando na sua família, mas coletivamente eu também estou pensando na nossa igreja. 30 anos de história, muitas maravilhas, muitas bênçãos derramadas sobre nós. Cantemos, portanto, nos alegremos diante dele, lembremos de sua vontade, divulguemos o seu amor. E vamos fazer isso especialmente porque Natal nos fala de redenção. Foi o que o anjo disse a José quando ele pensou em deixar Maria, capítulo 1 de Mateus. Não faça isso, porque o que foi gerado nela é obra do Espírito. Ela vai dar à luz um menino e você deve dar-lhe o nome Jesus, porque ele nascerá para salvar o seu povo. Esta é a maior razão pela qual devemos cantar, contar e lembrar a bondade do Senhor. Em Cristo, Deus veio para nos salvar da condenação eterna do pecado. Vamos fazer isso, Igreja do Senhor.
vamos cantar, contar e nos lembrar da bondade do nosso Deus. Nós vamos fazer com muito coração. Para isso eu quero convidar o presbítero Isaías, que talvez seja um dos poucos que está entre nós desde o primeiro dia em que nossa igreja foi plantada. Isaías e sua família foi parte do grupo base, um grupo pequeno que deu início à igreja do bairro dos Estados 30 anos atrás. Eu quero pedir que ele ore, essa bênção de Deus sobre nós, e ao término, eu quero convidar você a não sair correndo. Nós teremos uma recepção ali fora, um tempo para nos confraternizarmos, conversarmos um pouco e contar os feitos do Senhor em nós. Querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e de todos nós, com quanta alegria, Senhor, neste momento, estão nossos corações, Pai querido, porque no decorrer de 30 anos vividos como igreja instituída, Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados, o Senhor nos abriu portas, caminhos, nos mostrou direção, nos deu consolo e conforto em todos os momentos em que estivemos caminhando contigo. Havia no nosso coração, Senhor, e de forma especial no coração do Senhor, um propósito para que crescêssemos como igreja do Senhor na localidade. Nós temos visto, ó Deus, os frutos do trabalho de todos que se envolveram, pastores, diáconos, presbíteros, líderes. Quantas pessoas o Senhor chamou para que esse trabalho permanecesse e até hoje estivesse e está dando fruto a Deus, para assim glorificar o teu santo nome. Ó Deus, é bem verdade que tudo precisamos fazer olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É verdade, Senhor, que precisamos pedir a Deus direção todos os dias para compreender as nossas falhas, nossos pecados, mas ouvir do céu que o Senhor sarará a terra, responderá às nossas orações. E contigo, Senhor, nós devemos caminhar um a um até a vinda do Senhor para todos nós. Nós te pedimos, ó Deus, fortalece esse campo de trabalho para que mais pessoas cresçam e sintam no coração o desejo de proclamar a tua palavra. Ó Deus, trabalhar em prol do teu reino. Pai querido, ver crianças, jovens, adolescentes, senhores, senhoras, filhos e filhas, ouvindo e crescendo no conhecimento de ti. Nada disso podíamos fazer, Pai querido, se não fosse a obra milagrosa do teu Santo Espírito no nosso meio. Tira do nosso coração qualquer vaidade, ó Deus, mas nos enche de um coração sincero, simples, mas muito corajoso para continuar vivendo e pregando o teu Evangelho. Serão ainda muitos anos à frente, se Deus quiser. Para mim foram 30, quem sabe há mais uns outros ainda, mas para nós todos haveremos de continuar e testemunhar longos anos na presença do Senhor. Basta, Senhor, que o Senhor nos assista, nos proteja, ó Deus, considere nosso momento de súplica como de tal forma pessoas que se aquebrantam diante de Ti. Mas receba também, Senhor, a nossa oração, os nossos louvores, como aqui foi feito hoje, Pai, e que isso alegre o Teu coração e Tu derrame dos céus bênçãos sem medidas sobre todos nós. E nos despede, ó Pai, para as nossas casas, que tenhamos amanhã um dia de alegria na presença de Deus. Compreendemos, ó Deus, que todos os feitos e todas as boas dádivas vêm do Senhor do céu.
Pai, mais uma vez perdoa nossas falhas, nos abençoa, nos entregamos diante de Ti, por meio do Teu Filho bendito Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe em Cristo Jesus, irmãos. Vamos à recepção.